Paz a todos, eu sou o Rafael, bem-vindo a esse canal. Eu quero continuar falando a respeito de Jerusalém nesse vídeo. No último vídeo falamos sobre a profecia de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, onde fala sobre a semente da mulher versus a semente da serpente. A profecia diz que a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher feriria a cabeça da semente da serpente. Eu quero que você entenda que naquele Gólgota, no lugar da crucificação, no local chamado Caveira, naquele lugar, o calcanhar do nosso mestre foi ferido. Ao contrário do que nós imaginamos por muito tempo, a crucificação, os pregos ou os cravos não iam no peito do pé. Pelo contrário, entrava no calcanhar. Arqueólogos já encontraram o ossuário de uma pessoa que foi crucificada, e nós podemos ver que os pregos entravam, era um só prego que entrava no calcanhar. Então, naquele lugar, o nosso mestre, o nosso Salvador, foi ferido no calcanhar, mas ele estava pisando a cabeça da serpente. O crânio de Golias estava naquele local. Uma coisa que eu não disse que é muito importante para os irmãos entender é que a palavra Gólgota, ela é na verdade uma junção da palavra Golias de Gate, Goli, Gate, então formando uma só Gólgota. Aquele local em Jerusalém é um local importante. Agora eu quero voltar a falar com vocês sobre o local chamado Monte do Templo, que é o local onde está a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, como vocês podem ver nessa imagem. Esse local é um local de suma importância para a profecia, porque aquele local é um local de briga constante, é um local de guerra entre o inimigo e Deus. Eu quero que você entenda isso. Isso é muito importante para você entender as profecias. Em Ezequiel, no capítulo 36, verso 2, o inimigo de Deus zomba de Deus e diz que ele está no local que é o monte de Deus, que ele tomou o monte de Deus. Eu queria que você soubesse que no ano 70 depois de Cristo, quando aquele local foi tomado pelos romanos, Jerusalém foi sitiada e tomada pelos romanos, aquele lugar, houve uma abominação naquele lugar. Um porco foi morto naquele lugar e contaminou aquela área do templo. Mais tarde, o imperador Adriano, ele fez uma oferta a um deus chamado Zeus, a Júpiter, e ele construiu um templo naquele local. O templo era oferecido a Deus Júpiter. Aquilo era uma profanação. Aquilo foi uma profanação. Agora, eu quero que você saiba que exatamente nos nossos dias, hoje existe a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Eu quero que você compare comigo o templo que o imperador Adriano construiu com o Domo da Rocha e a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa. Eu quero que você compare e você veja que exatamente a construção do templo ao Deus Júpiter é a mesma construção da mesquita que está no Monte do Templo e do Domo da Rocha. Existe uma profanação naquele lugar nesse exato momento. O lugar que foi consagrado, que foi ungido a Deus, hoje está sendo profanado. Eu quero que você se lembre o que está escrito em Ezequiel no capítulo 28, pela altura do verso 18, está escrito que Lúcifer queria não só subir aos céus, mas ele disse no seu coração: eu subirei aos céus e ao monte do Senhor, ao monte do templo. Eu quero que você saiba que naquele local estava construído o templo, e naquele local estava o Santo dos Santos. Ali no Santo dos Santos há uma arca que é conhecida como a Arca da Aliança. Em cima dela existem dois querubins que estão face a face, um para o outro. Eles cobrem aquele lugar, eles guardam aquele lugar. Essa era a função do nosso inimigo. Ele tinha como função guardar aquele lugar, mas ele volta para esse lugar não para guardar, mas para profanar aquele lugar. Toda a terra hoje está envolvida em uma batalha sobre esse monte. E é sobre esse monte e é nesse lugar que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, fala que o anticristo, ele diz que Lúcifer, que Satanás, o espírito do anticristo,
quando tomar uma pessoa, ele vai tentar se assentar no trono e vai, como alguém que se assenta no trono, né, se fazendo parecer de Deus. Eu quero que você entenda tudo isso, porque o que vai acontecer nos próximos capítulos do cenário mundial é exatamente isso. A maioria dos estudiosos das Escrituras dizem que um terceiro templo será formado e que esse terceiro templo será um momento em que será profanado o templo do Senhor. Alguns acreditam que isso já está acontecendo, porque já há abominação naquele local com a construção de Al-Aqsa, a mesquita e o Domo da Rocha. Tudo isso pertence aos muçulmanos. Eu quero ir mais longe com vocês e quero dizer que existe uma proposta de levar de Meca para Jerusalém, que é considerado o local sagrado dos muçulmanos, Meca, que se leve para Jerusalém toda a adoração. Há uma pedra que eu posso mostrar a vocês aqui agora, que vocês podem ver, que está em Meca, que é fruto de adoração pelos muçulmanos. Isso já aconteceu na história bíblica. Tudo se repete. A Bíblia diz que o povo em Éfeso, eles adoravam uma deusa, que era a deusa Diana, e ela era a imagem de uma pedra caída. Essa pedra eles acreditavam que a deusa Diana havia enviado para eles. Exatamente a mesma coisa que acontece nos nossos dias com os muçulmanos. Eu quero que você guarde essas palavras no seu coração, eu quero que você reflita nisso que eu estou te falando e quero que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a nossa geração, que o Senhor nos desperte a um novo tempo, porque eu tenho certeza que o nosso Rei está voltando. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de se inscrever no canal. Deus abençoe grandemente a sua vida.